Bom dia, sejam todos bem-vindos ao encontro de capacitação Diagnóstico Precoce e Advocacy, AME no teste do pezinho já. Os temas que serão discutidos hoje são o que é AME e o que tem sido feito para resolver os desafios nos estados, o Advocacy para a implementação da Lei 14.154/21, o caso de Minas Gerais, né, que é a expansão do diagnóstico precoce para AME, a importância do diagnóstico precoce, a situação da triagem neonatal hoje e cuidados paliativos, necessidades e desafios. Sendo assim, eu passo a palavra para a Patrícia, que vai conduzir esse evento. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela Bom presença dia. de todos vocês. Nós vamos iniciar com a apresentação do Universo Coletivo AME, que vai nos falar sobre o que é AME e o que tem sido feito para enfrentar os desafios nos estados. O Universo Coletivo AME é a maior coalizão que nós temos no Brasil sobre a causa da AME. Nós somos compostas por 5 organizações que estão em diferentes localizações do Brasil, que são dedicadas à AME, e hoje nós temos aqui representando o universo para nos agraciar com sua apresentação a Fátima, que é da Abrame, a Adriane, do Instituto Fernando, e a Suelen, que é da Donem. Contar um pouquinho para vocês sobre quem são essas mulheres tão incríveis. A Adriane é engenheira da computação e mestre em educação. Ela é professora universitária e ativista da causa de AME e doenças raras. Ela foi uma participante na criação da Lei de Biossegurança em 2005. Ela é certificada com um curso introdutório de avaliação de tecnologias em saúde para gestores do Sistema Único de Saúde. É avaliadora do MEC e presidente do Instituto Fernando. Então, vejam quão incrível e que histórico maravilhoso tem a Adriane. A Fátima, ela é ativista na causa de doenças raras há mais de 20 anos. Ela é presidente da Abrame, formada em administração, participou também da criação da Lei de Biossegurança de Células-tronco, assim como a Adriane. A Fátima fez parte do comitê que elaborou a Portaria 199 de 2014, foi conselheira no Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência e do Conselho de Saúde do Ceará, participou do primeiro PCDT de AME, é uma das colaboradoras do primeiro Guia de Protocolos e Manejos para AME no Brasil e lutou ativamente para que as pessoas tivessem acesso ao programa de assistência ventilatória domiciliar no Ceará. E a Fátima é mãe do Lucas, em AME tipo 1, que é a forma mais grave da doença, que hoje tem 21 anos. E completando esse timaço incrível do universo, nós temos aqui também a Suelen, que é mãe de 2 crianças com AME. A Suelen é uma atuante em advocacy em saúde para pessoas com doenças neuromusculares, membro do Universo Coletivo AME, da Atrofia, da Aliança Distrofia Brasil e também do Comitê Gestor de Doenças Raras de Pernambuco. A Suelen participou ativamente na campanha de incorporação e implementação de tecnologias para atrofia muscular espinhar no SUS. Ela é palestrante e já foi delegada do Conselho Nacional de Saúde e hoje preside a Associação Donem. Então, meninas queridas, a palavra é de vocês. Bom dia, sejam todos e todas bem-vindos a esse evento virtual, mas de uma importância para a nossa comunidade de AME imensa. Quero agradecer a Novartis pelo patrocínio e agradecer aos nossos convidados, doutora Andréa Gozetto, coordenadora de estratégia do Universo Coletivo AME, ao doutor José Nélio Januário, diretor do Núcleo de Ações e Pesquisas em Apoio Diagnósticos da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Sinara Carneiro, intensivista pediátrica, especialista em cuidados paliativos pediátrico, e a doutora Sônia Hadash, consultora em triagem neonatal e membro e sócia da Scream for You.
Quero agradecer a todos vocês, será uma manhã muito especial. O Universo Coletivo AME já vem há mais de um ano fazendo um trabalho de ativismo para que a gente possa efetivar, né, a questão da lei para a triagem neonatal, que inclui a AME no teste do pezinho. É uma luta legítima. E assim, qual é a nossa maior missão? É entender que não existe tratamento sem diagnóstico precoce. É entender que as nossas crianças precisam do diagnóstico precoce para que elas possam ter uma vida plena, já que nós temos 3 tratamentos incorporados ao SUS. Então, essa manhã será uma manhã muito importante, será uma manhã de muitos esclarecimentos, e acho muito importante os familiares, os profissionais de saúde e toda a sociedade fazer parte desse momento para que a gente possa ser multiplicadores de informações. Então, teremos muitas informações nessa manhã, e eu, como presidente da Abrame, como mãe de um filho que tem AME tipo 1, que, como a Patrícia falou, ele não tem 21, ele já vai fazer 23 anos. Então, é um dos pacientes mais velhos do país, com AME tipo 1, e a gente pode pensar, o que seria do Lucas hoje se ele tivesse tido início precoce do tratamento dele? Mas ele está aí fazendo valer que, independente dos avanços da ciência, a gente está lutando para que eles possam ter qualidade de vida. Então, essa é a nossa missão como Abrame, essa é a nossa missão enquanto universo coletivo, essa é a nossa missão enquanto sociedade civil. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse evento. Obrigada, Patrícia? Fátima. Perfeito. Meninas, podem dar prosseguimento à apresentação do universo para contar o que é a AME e o que tem sido feito para superar os desafios. Eu sou Adriane, do Instituto Fernando. Quero dar as boas-vindas a todos, porque eu acho que vai ser uma manhã muito rica em conhecimento para todos. Nós temos que pensar e priorizar, sim, a saúde dos nossos recém-nascidos, né? Isso é extremamente importante, não só para a AME, como para todas as doenças que foram ampliadas, né, pela legislação. Tem doenças dentro dessa legislação que são extremamente delas, são maravilhosas, porque dentro dessas doenças tem algumas doenças que a gente precisa tomar algum alimento, comer alguma coisa ou não comer alguma coisa, né? Como a AME, que está na 5ª fase, né, que realmente, se nós tivermos diagnóstico precoce, muda toda a história de vida daquela criança. Nós temos vários exemplos, nós já vivenciamos essas diferenças de uma criança tratada e de uma criança não tratada, e faz toda a diferença. Meu filho Fernando, infelizmente, não conseguiu, né, nem ter a triagem, nem ter as medicações, né? Nós vivíamos em um outro tempo, ele teve AMI1, né? Hoje ele teria 28 anos, então eram outros tempos, tempos que ele ficou os 9 anos de vida dele dentro de uma UTI, né? Não foi fácil, ninguém conhecia a doença, então estávamos vivendo em outro tempo. Hoje, eu acho que nossa realidade pode ser mudada em muito, né? Nós vemos muitos exemplos bons quando o diagnóstico é precoce e o tratamento também. Então, importantíssimo, nós, o Universo Coletivo AME, nós lutamos muito, né, para a incorporação das medicações, era o que nós podíamos fazer durante esse tempo, né? Já que não tinha-se a triagem para a AME, nós lutamos para a AME ser inclusa dentre as doenças expandidas. Então, o Universo é um grupo
nas 5 associações são mulheres, né, as presidentes das associações. Então, um grupo de mulheres extremamente focadas e com muita esperança. Eu acho que a palavra-chave para mim, eu não tenho mais o meu filho, mas eu não quero que ninguém passe o que eu passei, né, com meu filho. Eu quero uma outra realidade, eu quero uma outra história de vida para as crianças, para os recém-nascidos e para as crianças que nascerão, né, no futuro. Então, essa palavra que eu acho extremamente importante, esperança, a gente ter esperança que tudo vai dar certo. Nós não tínhamos nem a perspectiva de ter nenhum medicamento é, né, incorporado no SUS. Hoje temos 3, foi um trabalho intenso, é um trabalho diário nosso, porque o nosso Brasil, infelizmente, não é fácil nós conseguirmos as coisas, nós dependemos dos parlamentares, nós dependemos aí de uma vontade política, né? Mas nós, enquanto organizações da sociedade civil, estamos muito empenhadas para trazer o melhor para a nossa comunidade. E vamos conseguir, sim, a cada dia passos lentos, apesar da AME, quem tem AME tem muita pressa, mas é muito importante a gente trabalhar, lutar pelos que virão, né? Porque essa realidade pode sim ser mudada. Então, apesar de nós não termos a cura ainda, nós temos muitas perspectivas de qualidade de vida. E isso faz toda a diferença. Para nós, de uma geração anterior de crianças com AME, né, qualquer movimento de mãozinha ou de dedinho fazia toda a diferença. Hoje nós temos muito mais. Então, vamos nos unir, né, vamos entender, vamos ter aí uma clareza do que pode ser feito, e acho que a gente tem essa clareza em eventos como esse, né? Um evento de capacitação, um evento de informações de qualidade, com pessoas, né, que vivenciam, não pessoas que imaginam como é. Então, muito bem-vindos, muito obrigada pela oportunidade e eu agradeço muito estar aqui, vou participar bastante. Então, meu muito obrigada a todos e estou aqui à disposição também de vocês. Teremos um excelente evento. Muito obrigada, Adriane. Sueli, você já consegue falar? Consigo, bom dia, estão me escutando? Estamos sim. Pode cortar um pouquinho, porque eu estou no hotel aqui, eu estou num evento de doenças raras, tá vendo, gente? É assim, tá participando de 2 ao mesmo tempo. Então, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É uma honra sempre, né, para a gente estar participando com mulheres tão inspiradoras na minha vida. Andréa, você também, Patrícia. E falar da nossa história, né? Mas falar da nossa história é sempre muito desafiador, porque sempre vem um filmezinho na nossa cabeça, e falar da história do futuro nos motiva, né? Nos instiga, nos dá aquela vontade de continuar, né? Afinal de contas, o que a gente está fazendo hoje, eu volto a dizer, não é mais para os nossos filhos, é para as próximas gerações, né? E isso vai gerar um impacto muito grande, né? Sobretudo no nosso país, já está, né? Já estamos fazendo a mudança acontecer. E isso me dá muito orgulho e participar disso me faz me sentir muito feliz. Então, eu sou mãe de Lorenzo e de Levi, como já foi falado aí. Lorenzo não teve também as oportunidades que o Levi teve, né? Lorenzo não foi diagnosticado de forma precoce, mas o Levi foi. E isso nos dá a oportunidade de buscar alternativas, né, de mudar o curso natural da doença, né? Afinal de contas, o que a gente espera com a triagem neonatal é, de uma vez por todas, ela ficar ao máximo controlada. E quem sabe a gente não vê realmente a AME não existir mais, né? Eu não sei. Nunca imaginei que a gente estaria hoje não onde nós estamos. Não sei abrir
né? Não sei, Fátima, a gente era tudo tão distante, né? O que a gente está vivendo hoje. E a gente está vivendo porque é o esforço de muitas mães e muitos pais, sempre iniciando desse ponto, e com muitos profissionais da área de saúde que seguravam e seguram a mão dessas famílias em busca de mudança, né? A gente também tem que falar, é óbvio que as pessoas envolvidas na política fazem todo um peso, né? A gente conta no dedo quantos são, e quando a gente consegue pessoas que abarcam, né, que abraçam essa causa, a gente não quer largar mais, porque a gente sabe o quanto é importante a gente chegar em quem toma a decisão, né, no tomador de decisão. E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está conversando sobre um tema que vai resultar definitivamente na vida ou sobrevida de um paciente, de uma pessoa, mas também que a gente precisa falar de política, a gente precisa estar lá dentro, né, para que as coisas aconteçam, sejam construídas, mas sejam construídas com nós. Esse é o nosso pedido para que a gente possa fazer parte das discussões, parte dessa formação aí. Então, é, o que tem sido feito, eu sempre falo assim, o que a gente tem feito para que que finalmente essa implementação aconteça, que eu estou bem animada nos próximos anos, né, que a gente consiga definitivamente fazendo essas articulações, chegando em quem precisa chegar, trazendo discussões para esse tema, não só nacionalmente, mas também localmente, né? Trazendo outras associações, mesmo que não estejam com aquela doença na triagem neonatal ampliada, mas trazendo elas para que elas possam nos apoiar nessa causa, trazendo instituições que possam também apoiar. Afinal de contas, a triagem neonatal não é só para AME, né? A gente tem aí as 52 doenças, então a gente precisa, e futuramente, muito provavelmente, vão entrar outras, a gente espera, né? Que entrem outras patologias que a gente sabe o quanto impacta esse diagnóstico precoce, né? Deixa eu ver aqui, André, que você colocou, eu não vi. O que é a AME, né? Isso, o A nosso Adri já tema, falou né? que é a AME? A Adri já falou que é a AME? Que já foi para o que tem sido feito. Se cortou aqui, Isso. pronto. Então, a AME é uma doença neurodegenerativa progressiva, né? Que ela é dividida em 4 tipos, né? Sempre lembrando que o tipo 1, ou 0, ele vai do mais grave até o menos grave. É uma doença que ela é genética, né? Ambos os pais precisam ser portadores do gene para que a criança seja afetada, e a maioria dos pacientes são do AME tipo 1, que é o tipo mais grave. O AME tipo 0, infelizmente, os poucos que a gente conheceu não sobreviveram. Até hoje, a gente não vê muitos casos de sobrevivência até, no máximo, 3 anos de idade. E antigamente o prognóstico era até 2 anos de idade para todos, né? Hoje em dia a gente mudou por conta é, é, das medicações e das mudanças que vêm sido acontecidas, né? Então a AME, o que é que acontece? Menos de 6 meses de idade do bebê, quando ele nasce, às vezes a mãe ela tem, na maioria dos casos, ou quase que 100%, ela tem uma gestação normal, vamos dizer assim, dentro do comum, né? O bebê mexe, a gente tem aquela gravidez maravilhosa, mas quando nasce, depois de 1, 2, 3 meses, depende de cada caso, ele vai começando a perder este movimento. Então, o bebê está ali brincando, levantando a mãozinha, ele já não consegue mais levantar. E aí, o que é que a gente faz mensalmente? A gente leva para o pediatra, e aí o pediatra, às vezes, não consegue entender e nem identificar logo o que é a AME, né? E aí acha que é um atrasozinho, ele está um pouco preguiçoso, mas não é, infelizmente já é a AME. Em menos de 6 meses, o bebê já está completamente paralisado. E aí a gente vai em busca desse diagnóstico. E o que é que acontecia antigamente, que ainda acontece, mas com bem menos frequência,
a jornada, né, do paciente para conseguir esse diagnóstico, ela é muito desgastante, porque a gente vai para o pediatra, o pediatra não sabe o que é, manda para o ortopedista, manda para o fisioterapeuta também não sabe o que é, na tentativa de ganhar aquele movimento, muitas vezes. Mas como a doença, ela é progressiva, ela vai piorando, então, infelizmente, isso não acontece. O exame, ele é feito para diagnóstico, ele é feito de forma genética. Atualmente, antigamente já se foi feito por biópsia, por sangue, e atualmente ele é feito por suave. O que é suave? É um cotonete que tira um pouco da saliva da boca, e essa saliva tem o material genético do bebê, e ali tem um diagnóstico, né? Esse exame, atualmente, ele não é pago, ele é custeado pelos laboratórios e pode ser feito em qualquer unidade de saúde, desde que prescrito por um médico e cadastrado no sistema por um médico. Então, a AME tipo 1, ela é a mais grave, mas a gente não pode deixar de lado o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, que temos menos pacientes. O tipo 2, ele já vem se manifestar por volta de 8, né, a 9 meses, alguns antes, mas é mais ou menos por essa data. E é um bebê que ele nunca andou, né? É um bebê que ele engatinha, às vezes chega a engatinhar, mas ele nunca andou. Ele consegue sentar, mas ele não anda. Então, ele não chega à fase de andar, ele já se torna um paciente usuário de cadeira de rodas. Já o tipo 3, ele vai perceber, alguns hoje em dia a gente já percebe na fase infantil, mas já aquela criança já consegue dar passos, mas vai perdendo com o tempo, né? E muitos dos exames 3, às vezes, andam até a fase adolescência, ou antes, depende. Tem cada caso aqui que eu já vi que hoje em dia está até difícil da gente conseguir fazer essa divisão. A gente vê tantos casos diferentes. E o tipo 4 é aquele, olha, Lucas, lindo aí na tela. Então, o tipo 4 é aquele que já dá na fase, né, adulta, e ele se torna cadeirante. Os 4, eles vão acometer, óbvio, né, a musculatura do corpo, né? É uma doença do neurônio motor, onde está lá relacionada na nossa medula, na nosso centro do nosso corpo. E ali é que é o maior beabá da história, porque aí nossos membros vão paralisando e todas as outras coisas. E aí, quando incapacita nosso corpo, vem as sequelas juntamente, né? Eu sempre dizia assim no começo que o andar era o mínimo, que eu queria ver meu filho respirando, afinal de contas, eles infelizmente ficam com a fraqueza muscular respiratória muito severa, sobretudo a tipo 1, e aí eles precisam de suporte ventilatório, seja invasiva ou não invasiva. Eles precisam também muitas vezes, de via alternativa alimentar, como é, gastrostomia, sonda nasogástrica, para poder se alimentar, porque a musculatura do pescoço já não funciona, né, internamente, da deglução já não funciona. Então, a AME, ela é uma doença que vai sempre causar sequelas bem importantes para o dia a dia dessa pessoa, né? Quando a gente fala do homem tipo 2 e tipo 3, a gente vem com outras necessidades, outros aspectos, mas também bem impactantes na vida dessas pessoas, né? Como, por exemplo, o homem tipo 2, ele tem muitas vezes muita dificuldade, né, de manter o corpo sem escoliose, sem cifose, que são é, é, a coluna, né, ela não fica da forma alinhada como deveria, e isso também impacta nos outros órgãos, né? E o tipo 4, imagine você trabalhar a sua vida toda e posteriormente não conseguir mais nem escovar os dentes. Então é bem difícil, né? A AME, seja qual tipo for, ela vai impactar aí na vida dessa pessoa e de sua família, né, gente? Afinal de contas, a família está junta e a família acaba se voltando para ajudar essa pessoa aí. Não sei se eu falei bem. Grazi, seja bem-vinda. Muito bom te ver aqui, Grazi. Grazi está de luto,
Muito obrigada por ter vindo, Grazi. Eu sei que você está aqui sempre apoiando outras famílias, sempre apoiou todas as famílias e a gente está com você nesse momento, sempre orando por você. É um grande beijo para no seu coração aí que eu estou mandando, viu? Bom, alguém quer falar sobre os desafios dos estados ou eu continuo a falar? Não estou escutando mais ninguém. Fique à vontade, Acho. Sueli. Tá bom. Então, ó, hoje em dia, o maior desafio, eu vou falar primeiro dos desafios para a gente poder primeiro tratar uma pessoa com homem, certo? Porque eu acho que para a gente chegar na triagem, a gente precisa falar de outros desafios para a gente conseguir chegar lá. Os maiores desafios hoje, além do diagnóstico, que a gente já tem trabalhado bastante, né, ao longo desses anos, que é levando a conscientização da doença, levando para a inclusão, a gente vem levando informação aos profissionais de saúde, levando informação também para os familiares, com treinamento, com capacitações. Isso é de extrema importância, porque já vem mudando, né? A gente hoje já consegue ver um pediatra lá no interior que percebeu o bebê molinho e logo de cara desconfiou que é AME, procura o centro de referência. É óbvio que em alguns lugares não existe centro de referência, e aí procura e pede ajuda. Então, a gente consegue hoje em dia, que antigamente era 6 a 8 meses desse diagnóstico, hoje já pulou para 1, 2 meses. Na maioria, claro, não é 100% em todos os estados, mas a gente vem percebendo com a vivência essa mudança. E esse diagnóstico, quando ele vem, a gente precisa entrar com outras necessidades, que aí é a reabilitação, o acesso também ao especialista. Então, tem cidades, por exemplo, tem estados que a gente tem uma gestão, vamos dizer assim, mais próxima desses grupos, né, mais próxima da nossa luta. Então, ele vai escutar a necessidade, vai tentar fazer aliações para conseguir atender às necessidades da pessoa com AME. Sobretudo, essas necessidades de início de diagnóstico, que são o acesso aos especialistas, as terapias de reabilitação nesse início, o acesso a tratamentos medicamentosos, né? Hoje em dia a gente tem 3 tratamentos no SUS. Maravilha, né? Fiz parte disso, faço parte disso. Mas a realidade da dispensação, ela muda muito às vezes de estado para estado, né? O Ministério, ele às vezes tem dificuldade de manter o contrato de prestação ativo, não tem, às vezes, medicamento no estoque, às vezes não tem uma boa comunicação com os estados, às vezes a burocracia e a troca de profissionais ali no Ministério também impacta, né? Quando a gente muda de governo, isso é muito impactante, que a gente, às vezes, passa 1 a 2 anos para que a gente possa, de alguma forma, melhorar essa comunicação com essas pessoas que estão à frente de algo tão importante para a gente, né? Então, é um desafio, porque sempre quando vem mudando esse governo, seja nos estados ou lá no próprio Brasília, isso a gente acaba começando do zero, né? Então, alguns estados têm programas de ventilação, né, de acordo com a portaria, e outros não. Nós aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos, né? E agora vai, inclusive, acabar o contrato. Já estamos trabalhando para que não demore, né? Porque aí a gente não pode deixar de atender novos pacientes. Então, a gente tem um programa de ventilação. Outros estados têm programas de atendimento domiciliar, como, por exemplo, em Minas Gerais, sobretudo na capital. Então, cada estado, ele vai ali de acordo com o interesse. Então, por isso que é tão importante os grupos locais, sobretudo se tiver associações ou se não tiver, os grupos locais trabalharem nos seus estados, com as suas secretarias, né, com o governo local e os municípios, para que esses programas sejam implementados. É, eu acho assim que muitas vezes as secretarias elas não têm interesse, né, naquele devido tema, porque eles às vezes estão tentando apagar o fogo, né, do problema ali naquela cidade, naquele estado.
Então, para a gente conseguir convencer que a nossa pauta ela é importante, a gente sempre tem que trazer ali os pontos positivos na implementação daquele programa, né? Então, como estamos em ano de eleição, né, municipal, a gente vê eles tentando fazer muita coisa. Não sei se vocês estão aí também percebendo isso, né? Passam 3, quase 4 anos sem fazer absolutamente nada. Quando chega no quarto ano, começa a fazer nos últimos 3, 4 meses perto da eleição. Isso aí é fogo, né, para a gente. Então, a gente precisa de programas que gerem o fluxo. A gente tem um PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes, né, para atrofia muscular espinhal. O que é isso? Ele determina não só o tratamento medicamentoso, mas o que vem também depois do tratamento medicamentoso. E esse PCDT, ele é a base para um fluxo de atendimento. Existe um fluxo de atendimento, por exemplo, na portaria 199. É uma linha de cuidado, mas ele não é aplicado nos estados. Cada estado ele tem a autonomia de aderir ou não àquilo. E isso é muito ruim, né? Então, é importante que a gente consiga trazer os programas para os nossos estados, para que a gente consiga também trabalhar esse tema, né? E aí, é óbvio que a triagem neonatal, ela não é diferente, eu não vou entrar nesse tema agora. Mas para que eles tenham acesso ao tratamento logo cedo, a gente precisa que nos estados a dispensação desses medicamentos esteja bem alinhada, né? Porque mesmo que o Ministério mande, quem administra junto com o Ministério é a secretaria local, né? E muitos estados a gente não tem uma equipe grande para fazer isso. A gente às vezes só tem um profissional e ele está ali para a AME e para outras é, várias outras doenças, vamos dizer assim, várias outras patologias, né? Então, ao longo desse tempo, desse último ano e dos últimos anos, a gente vem trabalhando, né, com ações como o Universo Coletivo, a gente vem trabalhando com ações para trazer essa temática, né, tanto na esfera nacional como na esfera regional. E aí, o que é interessante, que a gente vem percebendo, né? A gente vem percebendo que tanto a gente que nós somos legitimamente representantes da AME no Brasil, outras instituições de doenças raras têm se interessado em trabalhar o tema da AME na triagem neonatal, né? Porque vê que ali no estado às vezes não tem uma pessoa, alguém, e aí tem nos procurado, né, para trabalhar ali aquele tema. Temos feito várias campanhas, né, para esse tema. Por exemplo, quando vai atualizar a campanha do protocolo de diretrizes, a gente faz uma, uma campanha grande, né, nas redes sociais, trazendo ali pessoas para assinar, para entrar no manifesto, por exemplo. Então, são várias ações que a gente faz ali ao longo do caminho. Deixa eu ver aqui se alguém deixou alguma mensagem. Que tá cheio de mensagem aqui, né, gente? Eu não consigo acompanhar, não. Mas vamos lá. Eu tô com tempo, gente. Fica Eu tranquila, tô muito Suelen, que eu e a adiantada. Patrícia a gente vai falando, tá? As mensagens que chegam aqui no Ah, chat. pronto. A gente avisa aqui. Pronto. Porque tá aparecendo aqui, meu Deus, eu não sei se eu estou respondendo. Se alguém quer fazer alguma pergunta, é, pronto. Estamos a 15 para as 10, não é isso, gente? Isso, 15 para as 10. Vamos, Su, acho que vamos dar uma apresentadinha nas ações que a gente fez, né? Agora em Pronto, 24, Adri, pode tomar. Passa aí, né? meu bem. Eu acho que teve tanta comemoração Dia das Doenças Raras, eu acho que o nosso trabalho foi demonstrado, né? Então, vamos trazer um pouquinho Pode trabalhar. esse slide que está na tela, são algumas ações lá no Dia Mundial das Doenças Raras, que esse ano nós tivemos dia 29, né? Aqui, eu moro em Londrina, no Paraná,
Aqui é uma ação que a gente fez na Câmara de Vereadores, estão todos os vereadores aqui, a comunidade AME. Aqui a Fátima estava em Brasília, né, falando aí sobre o Dia Mundial das Doenças Raras. A gente está tentando espalhar também, que a nossa voz seja ouvida pelas mais diferentes pessoas, né? Então, no seu município, no seu estado, nas ações que estejam em Brasília, porque é assim que a gente consegue levar nossa mensagem, né? André, você pode passar, Paty, você pode passar a próxima, por favor? Nós fizemos, né? Porque a gente trabalha em várias frentes, né? Nós, com uma coalizão, nós, no momento, testo, né, justamente para triagem neonatal, mas a gente vai falar no decorrer. Então, a lei de acesso à informação nos facilita muito, né, para saber algumas coisas que estão acontecendo e a gente não vê as suas publicações, né, em qualquer lugar. Então, em março, a gente fez esse pedido, né, o que aconteceu? Nós estávamos com problemas de dispensação, né? Então, a gente usou a lei de acesso à informação para perguntar para o governo o porquê disso tudo, né? Ainda bem que nós temos a lei, né? Nós também perguntamos sobre o acordo de compartilhamento, né? Onde a indústria vai pagar ou não a medicação, conforme combinado com o governo, né? Até porque o governo nos falava, nos dava uma informação, a indústria nos dava outra. Todos nós queremos que as medicações estejam aí para todos, né? Então, nós queremos saber, né, o que acontece nesse meio de caminho. A gente sabe que nós temos já muita burocracia no Brasil e precisamos ter as informações corretas, né? Pode passar, Paty. Então, nós usamos bastante a lei de acesso à informação. Nós também, aí, como que se faz? Tem todo um procedimento, né, para o requerimento de informação. Então, aqui está o número, né, encaminhado, aí esse foi encaminhado para o Ministério da Saúde, né, esse foi em relação aos riscos, o compartilhamento de risco. Pode passar, Paty. Nós aqui, esse manifesto, que é o que nós estamos aí mobilizando, estamos à frente da mobilização com uma série de associações, com uma série de autoridades, estamos trabalhando também com com associações, mesmo as que não estão envolvidas na triagem neonatal, né? Então, esse manifesto, ele pede o quê? Bem, o governo falou que, em relação à Lei 14.154, que é a ampliação do teste do pezinho, né, o que aconteceu? Nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível, e desde 21 nós estamos tentando ter mais informações, porque é fácil escrever no papel 52, né? E assim, então esse manifesto veio primeiro para quê? Nós, com nossos contatos, com as nossas reuniões com o governo, eles falaram que no ano de 2023 levantaram dados para ver a triagem neonatal. Então, no manifesto, a primeira coisa que nós pedimos é que essas informações se tornem públicas, né? Não tem como que a gente vai saber o que está acontecendo na triagem, né, se nós não temos informações. A segunda ação, aí, em relação ao nosso manifesto, é que realmente se efetive essa ampliação de dados. O que nós temos hoje? Temos iniciativas, o doutor Nélio vai falar aí em Minas Gerais, que já deu muito certo. No Paraná, aqui, nós acabou de ser sancionada 30 doenças, mas, assim, são iniciativas estaduais. Isso teria que ter um protocolo do governo,
né, para os estados, como vai ser feita a distribuição até de dinheiro, né? Para tudo isso precisa-se recursos, né? Então, o nosso segundo pedido, né, é que nós tenhamos um grupo de trabalho onde nós participemos, né, e nós estamos aqui para colaborar com o governo, certo? O nosso terceiro pedido é que nós sejamos ouvidas, que tenha essa escutativa, né? Porque o que acontece, o que a gente vê muito, o que é comum, né? Alguns parlamentares fazem a legislação, mas não sabem a realidade do nosso dia a dia. Então, é muito importante todas as associações serem ouvidas. Nós estamos com os pacientes, nós estamos vivendo, nós vivemos o nosso dia a dia. Né? Então, a pessoa não é obrigada a saber, a conhecer o nosso dia a dia, mas se nós formos ouvidos, convidados a ser ouvidos, isso já assim contribui muito. Por quê? Porque há muita desinformação sobre a AME e sobre N doenças, né? Eu acho que quem vive o dia a dia é que sabe dizer isso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma experiência equivocada com a AME, enfim, né? E o nosso quarto pedido dentro desse manifesto é o quê? Que o governo realmente, o Ministério da Saúde, padronize um protocolo, né, onde seja viável os estados e os municípios trabalharem com a triagem neonatal. Né? Não adianta ficar no papel. Eu estou cansada nesses 20 e tantos anos, né, trabalhando com a AME, outras doenças raras. Legislação nós não precisamos mais, nós temos, né? Mas precisa se fazer cumprir essas legislações. Então, nós pedimos, né, que faça-se um protocolo que cubra todos os estados ou municípios. Quem tiver essa intenção de fazer ampliação, que tenha uma diretriz. Né? Hoje, os estados estão fazendo conforme as diretrizes próprias, né? Eles se anteciparam a um protocolo do governo. Maravilhoso o que aconteceu em Minas, o que aconteceu no Paraná, né? Mas os estados são extremamente distintos, né, em termos de realidade. Então, nós precisamos sim da ajuda do governo para dar uma diretriz, para dar uma direção, para dar uma possibilidade, como eu sempre falo, até na questão de nós termos um orçamento para isso. Ninguém implementa nada sem dinheiro, né? E o que precisa? Então, essa clareza, é por isso que nós queremos, é por isso que nós estamos aí mobilizando, né, encabeçando esse manifesto. Nós já temos aí a colaboração de várias associações, nós temos a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, nós temos alguns parlamentares, mas nós precisamos dar corpo para isso, nós precisamos dar força maior para isso. Nós temos o apoio de pessoas que nem estão inseridas na triagem neonatal, isso é muito legal, tá? Então, era isso que eu queria trazer, algumas ações que a gente faz, a gente não. Se ninguém. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Se ninguém ficar aporrinhando o governo, as coisas não acontecem, seja a nível municipal, estadual ou federal. Né? Então, nós cobramos mesmo, nós vamos atrás, e se ninguém fizer isso, as coisas não acontecem, infelizmente. Mas eu acredito aí que a gente tem realmente que trazer essa esperança aí para as nossas crianças que estão nascendo, felizmente ter esse benefício, né? Porque já nasceram, já estão aí, estão sendo tratados, né? Mas nós queremos sim um mundo sem AME. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, Adriane. Muito obrigada, meninas do Universo.
A gente vai colar no chat aqui o link desse manifesto que a Adriane estava comentando agora, para que vocês também possam aderir. Quem ainda não assinou vai poder ter o acesso ao conteúdo completo. Nesse manifesto está na plataforma change.org. É muito simples a assinatura, você só precisa inserir nome, sobrenome e e-mail, e essas informações não ficam públicas, então podem ficar tranquilas. Quem se sentir à vontade para poder se juntar a nós nesse movimento é muito bem-vindo. E dando prosseguimento aqui ao nosso encontro, a gente vai ter uma pequena alteração na programação. Vamos fazer uma antecipação de uma apresentação que nós vamos ter agora o doutor José Nélio para poder contar para a gente sobre o caso de Minas Gerais e essa jornada de expansão. E, doutor Nélio, muito obrigada pela presença do senhor, por dispor do seu tempo aqui. Doutor Nélio é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente faz pouco tempo. Fiz uma visita ao Unupad, lá na UFMG, e eu fiquei maravilhada com tudo que eu vi. É um trabalho excelente, todas as pessoas lá extremamente comprometidas, com uma estrutura muito bacana. Então, para nós vai ser muito rico ter aqui a presença do Dr. Nélio hoje, contando para a gente um pouco de como foi essa jornada de expansão em Minas Gerais, né? E o Dr. José Nélio, ele é diretor do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico, que é o NUPAD, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é graduado em Medicina pela UFMG, com residência médica pela Clínica do Hospital da própria UFMG, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde. Ele é professor da Faculdade de Medicina, ele trabalha nesse órgão da faculdade que é responsável pelas ações relacionadas a toda a triagem neonatal no estado de Minas Gerais, coordena projetos de extensão, projetos de pesquisa que tratam da relevância da saúde pública no estado de Minas Gerais. Ele trabalha muito com medicina geral em adultos, atenção primária, diagnóstico laboratorial em genética, rastreamento populacional, diagnóstico de doenças raras e também com doença falciforme. Tem um currículo incrível, uma experiência sensacional. Nós vamos aprender muito com ele aqui hoje. Então, doutor Nélio, muito obrigada. Seja super bem-vindo. A palavra é toda sua. Nós temos aí 30 minutos destinados para a apresentação do senhor. Obrigado, Patrícia, pelo convite aí do Universo Coletivo de participar nesse importante evento. Eu tenho a impressão que tá me ouvindo bem, está tranquilo aí o som? Sim, estamos ouvindo. E vai ser um prazer passar para vocês aqui um pouco da nossa experiência relativamente recente com a triagem neonatal e ouvindo aí as intervenções anteriores aí da Adriane, né, da Suelen, etc. Eu cada vez mais me convenço de que a triagem ela é um fator de aumentar o conhecimento da rede profissional que trata de crianças com doenças raras, doenças pouco conhecidas, às vezes, do próprio pediatra, porque simplesmente pelo seguinte fato: quando sai lá no teste no resultado do teste do pezinho, tá lá, AME, tantas cópias, isso, aquilo, tal. Aquele que não conhece, que não sabe nada sobre isso, ele vai procurar, no mínimo, vai procurar se informar a esse respeito. Isso aconteceu conosco em praticamente todas as doenças, e para mim um exemplo grande seria a fibrose cística. A fibrose cística, o resultado da fibrose cística no teste do pezinho, o que que é? IRT positivo e IRT negativo. Afinal de contas, o que que é isso? Né? Isso diz respeito a
fibrose cística, mas o que tem a ver IRT com fibrose cística? E aí as coisas, elas começam a se espraiar esse conhecimento na rede como um todo. Então, isso às vezes substitui muitas capacitações, muito esforço nosso. Não estou dizendo que não tem que ter capacitação, mas eu acho que a triagem neonatal ela é muito importante, até mesmo para um pediatra fazer um diagnóstico num caso tardio, que não pegou no teste do pezinho por alguma razão, ou a criança deixou de fazer, mas aquele pediatra que tem o costume de receber resultados e está sabendo que essa coisa está acontecendo, ele vai ficar mais atento a uma possível perda de força muscular, um detalhe, às vezes, mínimo no quadro clínico daquela criança e suspeitar de AME. Uma AME de uma forma mais tardia, tipo uma AME 2 ou algo parecido. Então, é, eu acredito que isso tem uma contribuição enorme a implantar nesse sentido de disseminar o conhecimento das doenças raras pela triagem neonatal. E o pediatra é uma pessoa extremamente importante nisso, porque é ele que vai dar seguimento naquele caso, é ele que vai indicar qual o caminho que essa criança vai seguir na rede assistencial, dependendo da doença que for triada. Então, Patrícia, eu vou aqui colocar a apresentação. Deixa eu só um minutinho, que às vezes eu me perco um pouco nesse negócio aqui. Engraçado que eu abri, deixei ela. Deixei ela aberta aqui, mas não estou conseguindo voltar. Sim mesmo, doutor. Essa tecnologia, na hora que a gente precisa, É, não a dá. coisa, a coisa complica, né? O Zoom está liberado para o senhor compartilhar a tela? Tá. Tá bem. Qualquer coisa nesse sentido, eu consigo intervir daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar novamente, tá bom? Tá certo. E Doutor aí, José Nélio, o senhor também pode enviar a apresentação para a Patrícia, que ela projeta, se o senhor achar melhor. talvez acho que eu vou fazer isso então. Pode me enviar, não tem É problema. mais fácil. Se o senhor quiser mandar pelo WhatsApp, é mais rápido. Ok. Pessoal, só lembrando, enquanto o doutor Nélio está encaminhando a apresentação, eu já deixei aí no chat o link para o nosso manifesto e abaixo-assinado, onde vocês podem ler e se juntar a nós nesse movimento. Toda assinatura, toda participação é muito importante e também, se vocês puderem compartilhar, nos ajuda ainda mais, né? É um trabalho coletivo que quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor, né? E pensando nesse benefício da triagem neonatal para gerações futuras e para todas as crianças. Eu estou bem surpresa com o número de assinaturas. Só hoje a gente teve 145 assinaturas, né? Então, nós já estamos com quase 300 assinaturas e seria super interessante que a gente pudesse também disseminar esse manifesto para familiares, né? Para os profissionais de saúde que atendem nossos filhos. Eu acho que isso é muito importante. Chegou aí, Paty? Ou ainda não. Espera só um pouquinho, Paty, que tô aqui. Tudo bem. O senhor participou do evento que teve em Brasília semana passada, doutor Nélio? Brasília, sim, participei. Foi gigantesco, né? Nós Aham. vimos pelo YouTube. Nós acompanhamos também a doutora Keila contando de como está a triagem em Minas. Foi
excelente a apresentação dela. Ficamos sabendo até de mais um caso que tinha sido diagnosticado, que ela estava contando ali para a gente. Se o senhor puder contar também sobre esse último diagnóstico, como é que tá, se já aconteceu essa consulta, vai ser interessante a gente ter essas informações aqui super, super frescas e atualizadas. Ok. Gente, acho que eu vou ter que sair aqui. Meu computador, acho que o problema está no meu computador aqui, sabe, Patrícia? Eu vou sair e volto daqui a pouquinho, tá? Entro de novo. Tá certo. Mas pode me encaminhar também, não tem Tá, e problema eu nenhum. aproveito e te caminho. Vocês desculpa aí, mas acho que o meu notebook aqui deu algum probleminha, acho que eu vou ter que resetá-lo, tá? Tudo bem. O senhor prefere que a gente dê início a uma outra apresentação que já temos aqui, para poder não perdermos esse tempo? Pai, se puder, melhor, até eu conseguir ajustar aqui, Não, então sem problemas. A tá? gente faz um arranjo aqui. A doutora Sônia, como a Fátima comentou inicialmente, né, ela não pôde comparecer aqui ao vivo, teve um outro compromisso de última hora, mas ela preparou, fez a gravação da apresentação dela, me enviou, já está aqui tudo certo, e eu vou passar projetando para vocês. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse. Patrícia, não está compartilhando, não. Está carregando aqui ainda a tela. Já aparece a tela para vocês? Sim. Ah, ótimo. Então, vou dar o início aqui. Eu vou girar o microfone para não dar interferência. Por favor, me sinalizem no chat se está saindo o som da apresentação. Patrícia, eu não estou ouvindo o som. Será que sou só eu? Também não. Não está saindo? Não. Deixa eu... Vou tirar e colocar outra vez. Isso, a hora que você colocar de novo, presta atenção, tem um botãozinho que é compartilhar som, share sound. O engraçado é que antes a gente estava ouvindo o som e não estava vendo a imagem. Agora vê a imagem e não tem o som. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse Agora encontro está ótimo. de diagnóstico precoce e advocacy, AME no teste do pezinho já. Quero agradecer o convite, né, a Patrícia e todos do Universo Coletivo AME. Meu nome é Sônia Marquese Hadashi, para quem não conhece, sou farmacêutica bioquímica e trabalhei com triagem neonatal cerca de 30 anos, né, num grande serviço de referência no estado de São Paulo.
Aqui eu deixo, né, claro e declaro que não existe conflito de interesse na realização dessa atividade. E meu tema de aula, né, é a importância do diagnóstico precoce e a situação da triagem neonatal hoje. Então, o conteúdo que eu trouxe para vocês, eu vou falar sobre, só assim, lembrar brevemente, né, sobre a portaria 822, a operacionalização do processo do laboratório da buscativa do SRTN, que envolve a buscativa, os indicadores da triagem neonatal do Ministério da Saúde e a situação atual da triagem neonatal no Brasil, além dos desafios que são muitos. Então, só para lembrar um pouquinho, né, para vocês, que a triagem neonatal tem como base o Programa Nacional de Triagem Neonatal, dentro da Portaria 822, que foi criada em 6 de junho de 2001. E o foco dela é instituir, dentro do âmbito do SUS, esse programa de triagem neonatal, que visa a detecção dos casos suspeitos, né, precoce, confirmação diagnóstica imediata, acompanhamento e tratamento dos casos identificados, monitoramento dos indicadores. E ela vai estabelecer por fases as doenças aprovadas nesse programa. Então, essa criação da portaria do 822, ela tem como base a Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com a inclusão da Lei 14.154 de 2021, fica claro que a implantação deve ser feita de forma escalonada e de acordo com as seguintes ordens das progressões das doenças. Então, na etapa 1 tem a toxoplasmose congênita, além das 6 do básico. Na etapa 2 tem as galactosemias e as demais que fazem parte dos erros inatos do metabolismo. Na etapa 3 tem as doenças lossossomais, que precisam ainda ser definidas quais doenças serão selecionadas. Na etapa 4, a imunodeficiência primária, que é conhecida como SCID, e atrofia muscular espinhal, que é a AM5Q, da etapa 5, sendo que as duas últimas, né, elas são realizadas pela mesma metodologia e é um questionamento de por que não entrar essas duas doenças simultaneamente, né? Então, a triagem neonatal é conhecida como teste do pezinho. Ela é feita de forma que esse teste é feito num rastreamento populacional. É estabelecido que seja feito até 30 dias de vida. O tempo ideal atual hoje de coleta é o 3º, 5º dia de vida, mas é importante reforçar que com a ampliação, esse tempo pode ser que ele mude, né? Porque existem metodologias que permitam que essa coleta seja um pouco menos, né? Ou após 36 horas, de acordo com algumas literaturas. E no caso de coletas especiais, né, ou de RNs de baixo peso ou gravemente enfermos, já existe dentro do Manual de Normas Técnicas, né, e rotinas operacionais do PNTN, o protocolo para esse tipo de coleta, para justificando, né, explicando para cada doença. Então, a coleta do teste do pezinho, como vocês já sabem, ela ocorre no calcanhar do bebê, né? É tirada uma gotinha de sangue, inserida no papel filtro. Esse papel filtro ele fica com a coloração avermelhada. Ele deve secar, dependendo de encaminhado para o serviço de referência em triagem neonatal do seu respectivo estado. Esse tempo deve ser bem monitorado para que justamente essa coleta chegue ao laboratório o mais rápido possível, porque a ideia é realmente fazer o diagnóstico precoce. E existem vários distúrbios, né, que podem ser realizados dentro do teste do pezinho,
Ele vai evitar sequelas importantes e outras complicações, né? Bem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes tratados precocemente, com monitoramento de acordo com os PCDTs de cada doença, né? Os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. E sabe-se que alguns desses distúrbios apresentam formas precoces, que geralmente são graves e que necessitam de intervenção terapêutica imediata, mas a maioria dos recém-nascidos podem não apresentar sintomas até o momento do diagnóstico da triagem neonatal, desde que ele seja feito de forma precoce. Existem responsabilidades, né, das 3 esferas de governo, né, estadual, e Distrito Federal, né, do Ministério da Saúde e os municipais. E os serviços de referência e triagem neonatal, ele também tem as suas responsabilidades quando ele tem esse credenciamento realizado pelo Ministério da Saúde. Então, principalmente agora que vai ter essa ampliação, né, dessas doenças, é importante que exista a capacitação dos profissionais da saúde no ponto de coleta, atuar como laboratório de triagem neonatal próprio ou terceirizado, realizar exames confirmatórios de casos suspeitos preconizados na triagem neonatal, atender os requisitos do sistema de qualidade, realizar a busca ativa dos casos suspeitos, garantir o encaminhamento do RN com diagnóstico laboratorial confirmado para tratamento e acompanhamento no serviço de referência triagem neonatal ou no centro de referência que foi articulado. Possuir um sistema informatizado que gerencia o laboratório do SRTN, isso é muito importante porque precisa que cada indicador seja monitorado, né, para que seja avaliado cada município, se eles estão encaminhando essa amostra corretamente, né, se eles estão encaminhando no tempo certo, se o laboratório está realizando a liberação dos exames dentro do prazo correto, né, a busca ativa está conseguindo trazer o paciente para nova coleta, para recoleta ou para consulta no tempo oportuno. Então, todos esses indicadores têm que ser monitorados. E se a criança está chegando na idade ideal na primeira consulta. Então, é importante manter relatórios atualizados para a tomada das decisões, né, porque a busca ativa também precisa estar acompanhando cada etapa do seu contato, né, com os hospitais, com maternidades, enfim, como a gente vai falar depois, e buscar ferramentas e estratégias para atingir indicadores de qualidades do PNTN. Dentro do fluxo de triagem neonatal no laboratório do SRTN, a gente lembra que essa coleta, né, ela acontece na fase pré-analítica, então nós temos uma amostra de sangue seco com todas as informações do RN, então lembra que a gente falou que essas amostras têm que ser encaminhadas imediatamente para o laboratório do SRTN, e aí vai ter a entrada das amostras no laboratório da triagem neonatal. E aí, na fase analítica, é necessário fazer a triagem das amostras e dos exames laboratoriais. Se essa amostra estiver adequada, ela dá encaminhamento para análise laboratorial, né? Se ela não estiver adequada, ela estiver inadequada, precisa ver se ela está concentrada, hemolizada, ressecada. Então, ela vai ter que ver como que ela está, para acionar a equipe da capacitação para treinar aquela técnica que fez aquela coleta inadequada naquele local, naquele ponto de coleta, naquele município, verificar se a coleta é precoce, verificar a coleta precoce é aquela que ocorre com menos de 48 horas, se tem informação incompleta, já tem que buscar essa informação correta e completa, porque o exame para ser liberado, muitas vezes depende na área técnica, né, dessa informação, como data de nascimento, data de coleta, hora de nascimento, hora de coleta, idade gestacional, enfim. E se o material é insuficiente, quando não tem a quantidade suficiente para realizar o teste. Então, e todas essas situações, elas acabam levando a uma reconvocação e que vai posteriormente dar entrada novamente no laboratório e que, se tiver tudo ok nesse resultado, ele vai seguir para a liberação do laudo.
né, que na maioria dos laboratórios a plataforma é online e muitos dos laboratórios hoje ainda mantém o laudo físico, né? E vai cair na busca ativa os casos alterados, onde ela vai fazer contato ou com a família, ou com a atenção primária, que é a unidade básica de saúde, ou com os hospitais, maternidades, clínicas, casas de partos, principalmente se essas crianças ainda estiverem internadas. E daí, ressalto aqui, né, a questão da atenção primária, que existe uma política nacional da atenção básica de 2017, que ela traz que a atenção básica é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolve a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas ao cuidado integrado, gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem a responsabilidade sanitária. Então, nota-se que tem uma interação com esse Programa Nacional de Triagem Neonatal, porque a equipe de saúde da unidade básica, ela pode fazer a coleta do teste do pezinho, ela tem que gerenciar a quantidade de material que tem lá para fazer e garantir essa coleta, né? Eles vão ter que verificar o envio desse material para estar enviando imediatamente. Quando eles recebem uma notificação da busca ativa de que tem uma criança com resultado alterado, eles têm que ajudar nessa localização, porque eles são corresponsáveis, né, nessa ação. E eles têm que verificar no prontuário da criança se esse exame foi feito do teste do pezinho, se esse resultado deu normal, se está tudo ok, se essa criança está sendo acompanhada porque deu um diagnóstico positivo no centro de referência, né? Se ela não estiver, eles têm que incluir essa criança direto, né, novamente, então, ou fazendo contato com o SRTN ou com o centro de referência, mas colocar ela de volta para esse acompanhamento. Então, a atenção básica tem um papel bastante importante na atuação dessa rede. E aí, para quem se interessar, né, eu trouxe aqui, né, essa portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, que fala sobre essa política nacional da atenção básica. Eu não vou entrar nela, porque não é o foco dessa aula, mas é apenas para vocês terem conhecimento. Quem tiver interessada pode pegar essa portaria e se aprofundar um pouco mais. Ela também traz o mapa mental, né, que é dividido em princípios, diretrizes e níveis de atenção, primária, secundária e terciária, e dentro disso, né, eu gostaria de reforçar que a busca ativa ela tem um papel importante, porque ela tem essa papel importante de localizar imediatamente essas crianças e trazer para realizar o exame confirmatório ou, né, o agendamento de consulta e colocar essa criança dentro do centro de referência no tempo ideal, né, na idade oportuna. E aí vem a grande questão, né? Como esgotar as possibilidades de busca ativa, sendo que às vezes as informações não vêm preenchidas corretamente, não vem o endereço, né? Você não tem nenhum parâmetro sobre aquela criança, aquele recém-nascido, e você precisa fazer isso com urgência. Então, a busca ativa ela tem que utilizar de ferramentas como e-mails, celulares, WhatsApp e SMS, mas seguindo sempre as leis gerais de proteção de dados, né, para se respaldar, e ela vai ter a sua busca, né, procurando essa criança na atenção primária, em hospitais, maternidades, clínicas e casas de partos. Se ela não tiver sucesso nessa primeira etapa, ela deve acionar o articulador da saúde daquele município, né? Se não tiver sucesso, deve buscar o conselho tutelar e pode buscar também o Ministério Público. E aí, dentro dessa operação, né, ela tem que atender os requisitos do sistema de qualidade, ela tem que ter um sistema informatizado para garantir a sua operacionalização e gerenciamento, ela tem que seguir um POP, um script de fala e orientação que está no laudo,
mas de um procedimento operacional padrão que seja de uma busca ativa humanizada, de uma comunicação acolhedora. Ela tem que seguir os prazos para contatos bem definidos de cada etapa. Se ela está falando com a unidade básica de saúde ou com a família, ela tem que registrar esses prazos, ela tem que saber, por exemplo, se essa criança ela entrou em contato no município e essa unidade básica de saúde vai ter que procurar essa criança na zona rural, ela tem que saber quanto tempo isso leva para poder cobrar e monitorar esse exame em cada etapa, desde o momento que coletou o envio, a chegada no laboratório, a liberação do resultado e o momento que ela consegue fazer o agendamento e a garantia de colocar essa criança dentro de um centro de referência no tempo ideal. Então, ela tem que registrar realmente cada etapa de contato, agendamento e o seu retorno. Cada etapa de contato, agendamento e monitoramento deve ser cumprida dentro do menor prazo possível. Tem que informar pelo canal de comunicação os familiares responsáveis pelas UBSs, hospitais, maternidades e casas de partos, tem que realizar a busca ativa dos casos suspeitos, agendar os recém-nascidos com exames alterados da triagem neonatal conforme solicitação em laudo, agendar o exame diagnóstico confirmatório preconizado pelo triagem neonatal, realizar a busca ativa dos casos confirmados também, fazer o agendamento desses casos, garantir o encaminhamento e tratamento desses casos confirmados no centro de referência, fazer o monitoramento do processo da busca ativa, manter seus relatórios atualizados para tomadas de decisões, buscar ferramentas e estratégias para atingir indicadores de qualidade do PNTN e o monitoramento ambulatorial, né, que é importante, ela também está a par. E dentro desse fluxo, né, o que a gente observa? Então, como que ele funciona, né? Então, a coleta em papel filtro entre o 3º e o 5º dia de vida, né, nos modelos atuais, né, das doenças implantadas, e com um tempo estabelecido até um pouco diferente para casos de crianças de extremo baixo peso ou gravemente enfermos, né? Aí também pode seguir um fluxo conforme o PNTN. Então, se tiver resultado dentro da normalidade, alta. Se tiver um resultado leve ou discretamente alterado ou inconclusivo, pode já fazer a reconvocação em papel filtro. Aí, se permanecer alterado, ele vai para os exames confirmatórios, e aí, se for confirmado ou duvidoso, aí a resposta for não, não é confirmado, não é duvidoso, alta. Se for confirmado ou duvidoso, sim, aí vai para a consulta no centro de referência. Ou, né, ele pode ter um resultado muito alterado, que é chamado de crítico, e aí ele pode já fazer o agendamento da primeira consulta, simultaneamente com os exames confirmatórios e até mesmo a biologia molecular, né? E vai também seguir esse fluxo aqui. Confirmado ou duvidoso? Se não, né, for o resultado dentro da normalidade, alta. Se sim, aí consulta no centro de referência. Então, é mais ou menos desse modelo que ocorre dentro da triagem neonatal, conforme o PNTN. E aí, vale ressaltar que dentro do resultado crítico é muito importante, né, a presença de uma consultoria médica para fazer essa comunicação com os médicos dos hospitais que assistem essas crianças, né, no caso dessas crianças gravemente com resultados elevados. E notificação ao SRTN ou de alta ou consulta quando ele já foi direto para consulta junto com os exames, porque geralmente isso aqui é feito no SRTN, no centro de referência, e o SRTN precisa dessa informação para depois notificar o Ministério da Saúde e debaixa no seu sistema. E aí vem sempre aquela questão, né? A gente fez a pergunta, vamos esgotar as possibilidades de busca ativa? Sim, claro, vamos esgotar a possibilidade de busca ativa, porque cada vida salva